Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula 11 do curso Objetivismo, a filosofia de Ayn Rand, escrito pelo Leonard Peikoff. E hoje um dos temas mais pedidos, né, e mais comentados no privado também, né? Um tema de muito interesse e polêmico quando se fala da obra da Ayn Rand, dos heróis dela, dos romances dela, e fundamental, claro, para nossa experiência humana, né? Então, antes de a gente mergulhar nesse tema, é importante a gente dar um pouco de contexto, né? Porque por que que nós estamos falando de emoção nesse momento, né? Ainda dentro da epistemologia, né? Então, vamos contextualizar isso um pouco. Até agora, até o final do capítulo 4, a gente aprendeu, a gente falou da razão, né, como essa faculdade que integra, né, que identifica e integra o material fornecido pelos sentidos, né? Isso desde o capítulo 2 a gente já sabe. Então ela toma aqueles dados brutos da percepção, transforma em conhecimento conceitual, em conceitos, e tudo isso é organizado por princípios lógicos, né, pela lógica, que é o método que a gente utiliza. Então, nesse sentido, né, a razão é a faculdade central da mente humana e que dá um processo, né? Que dá unidade a todo esse processo de conhecer. Então, como eu falei, quando nós estamos falando de razão, a gente está lidando com três elementos, que são os dados sensoriais, o ponto de partida então, de toda a consciência, a forma, ou seja, os conceitos que a mente cria para organizar esses dados que vêm dos sentidos, e por fim esse método, a lógica, que é a ferramenta que garante então que essas abstrações que a gente originalmente faz, elas estejam sempre enraizadas, né, em contato com a realidade. Então, sem esse tripé, dados sensoriais, conceitos e lógica, a razão é impossível. Só que compreender o papel da razão não é só entender essa definição técnica, né? Esse capítulo específico, ele é uma transição entre olhar esse processo de dentro, que é o que a gente está fazendo até agora, olhar os passos de como esse processo de formação de conhecimento funciona. Então, até agora a gente olhou desde dentro o processo, só que agora a gente começa a olhar a razão desde fora, ou seja, como a faculdade em si, uma entre tantas faculdades que muitas pessoas acreditam serem, talvez, erroneamente, claro, como alternativas, como rivais, no sentido de serem faculdades igualmente válidas para conseguir conhecimento. Vocês devem ter ouvido falar de fé, de intuição, dessas outras coisas que muitas vezes são colocadas em pé de igualdade com a razão como método de obter conhecimento, né? A revelação divina é outra, que se diz ter o mesmo valor ou até valor maior, né, para nós seres humanos. Então, a partir do momento que a gente passa a olhar de fora, a gente começa a preparar o terreno para a ética. Por quê? Porque compreender finalmente o homem como um ser racional, ter clareza com essas outras opções que existem, que supostamente teriam o mesmo valor, é a base para compreender como ele deve viver. Será que a razão é só uma coisa que a gente estuda dentro da epistemologia, uma coisa teórica? Ou essa mesma faculdade ela vai permear todos os ramos da filosofia? Será que ela está só na epistemologia? Ou será que ela permeia todos os campos da filosofia, todos os campos da vida do homem? Então, nesse sentido, o capítulo que nós vamos ver, esse capítulo 5, hoje a primeira parte, na semana que vem a segunda, ele se organiza em torno de três grandes contrastes, né? O primeiro é entre razão e emoção,
O segundo é entre razão e o arbitrário, né? E o terceiro é entre razão e onisciência. Então, esses são as três, os três pilares que vão estar presentes nesse capítulo. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro, que é razão e emoção. A razão, então, para vocês ficarem com aquela vontade inicial, já aquela curiosidade inicial, ela, ela aparece como aquilo que nós somos em essência. Nós vamos ver por que que ela é o único meio de conhecimento, por que que ela é a única ponte entre a consciência e a existência. Então, aceitar a razão não é uma escolha arbitrária, uma escolha entre várias faculdades de igual importância e igual resultado, funcionalidade. Mas sim, é ela que permite que a gente se reconheça como humanos e, por consequência, nos permite viver no mundo real. Então é importante vocês terem uma ideia, terem esse contexto para vocês entenderem que não é um salto que o Peikoff está fazendo nesse quinto capítulo, mas ele está preparando o terreno justamente para a ética que nós vamos ver a partir do capítulo seguinte, né? Então ele já está começando a chegar nos últimos estágios da epistemologia e já preparando o caminho para a ética, né? Antes de entrar então nas emoções, uma coisa que acontece muito é as pessoas dizendo que prova que existe da razão, né? Porque não faz sentido exigir uma prova da razão, mas porque é possível validá-la, mesmo assim. Então a gente vai aprender aqui a diferença entre prova e razão. Quando a gente pede uma prova da razão, e é comum isso ao longo da filosofia, é como exigir que o homem mostre que ele está vivo sem usar um sinal de vida, que ele consegue enxergar descartando qualquer exemplo da visão, né? Toda prova é um ato racional, ou seja, envolve observar, organizar, relacionar e concluir. É a razão que cria o próprio conceito de prova. É a razão que torna a prova com algum sentido. Então, por isso, buscar um critério externo à razão para prová-la é impossível, né? Mas isso não significa que a razão, como a gente viu anteriormente, ela deve ser aceita por um salto de fé, né? Provar, como a gente viu, exigiria algo fora da razão, mas validar significa o quê? Mostrar que ela funciona em acordo com a realidade e que nenhuma outra faculdade é capaz disso. Então, o mesmo exercício que a gente fez de diferenciação e integração, a gente também faz isso entre a razão e as outras faculdades para justamente diferenciar a razão delas, para a gente poder definir o que que é intuição, o que que é revelação, o que que é razão, porque senão todas essas faculdades representariam a mesma coisa. Então vocês percebem que o mesmo processo que a gente faz para diferenciar, para definir árvore e entender por que que a árvore é diferente de arbusto e diferente de grama, nós também fazemos isso na hora de falar de razão. A gente diferencia a razão, né? A gente sabe que a razão ela é uma faculdade da nossa mente, como a intuição, por exemplo, e outras, mas ela tem uma definição muito específica. E essa definição, né, essa segunda parte do conceito, né, do conjunto do conceito, da formação do conceito, é que nos explica por que que ela é tão importante e tem um papel central na nossa vida, enquanto que as outras não têm. Então, só para reforçar, prova sempre exige uma coisa que vem de fora. No caso da razão, ela própria cria o conceito de prova. Então, não tem como a gente achar uma prova externa dela, né? A gente faz isso, a gente valida ela a partir do momento que a gente usa esse método, esse processo para formar conceitos, para viver na vida da Terra
e a gente tem a resposta da realidade que isso funciona, né? Então ela é responsável por nos manter vinculados à realidade. Então, um exemplo disso. Imagine se alguém quisesse questionar a visão. E ele dissesse assim: não, eu quero uma prova de que os olhos funcionam. Mas daí ele diz assim: olha, eu não aceito nenhuma observação feita pelos próprios olhos. Então o pedido é absurdo, né? Porque ele depende da visão para existir. E o mesmo ocorre com a razão, né? Qualquer tentativa de questioná-la já pressupõe o uso dela. Nós já vimos essa formulação muito no livro, né? Desde o capítulo 1. Então acho que isso fica mais acessível para vocês. Qualquer coisa, só levantarem a mão a isso. Deixa eu ver aqui nos comentários. A Eric chegou. Exato. Quando eu falo de os olhos, que o problema do humano é que ele tem olhos e vê, né? E ouvido para ouvir. Então é justamente isso, né? É isso que o Kant fala, né? Que a Rand aborda se não me engano, em Capitalismo, né? Então, usar a razão para negar a razão. Exatamente. É isso que o Kant faz, tá? Nós vamos ter uma abordagem disso no próximo capítulo. Depois eu posso, para quem tiver curiosidade, eu posso apontar na filosofia, quem precisa dela também, várias partes onde ela aborda esse problema do Kant. Por outro lado, a validação não é feita por algo externo, né? Mas pela análise dos elementos constitutivos. Então a gente consegue, a partir da aplicação daquele tripé, né, que eu comentei agora há pouco, a gente consegue ver que nós conseguimos fazer aquele processo de ida e volta. Então a gente consegue ir da percepção até o conceito e voltar, fazer a prova real, né, no caso. E aí a gente valida, como a gente já viu, que de fato essa ferramenta ela funciona e ela nos permite viver no mundo. E é que é a única, né? E que é a única que nos permite fazer isso vinculado à realidade. E não com aquelas abstrações flutuantes que a gente viu na outra vez, né? Então, como a gente viu, a prova da razão, ela é a condição, a prova dela é que ela é a condição mesma de toda a prova. Então, se alguém perguntar para vocês, não é possível provar a razão, mas sim validá-la. Isso sim é possível. Então, vocês já conseguem ter uma boa diferença ali do que consiste esses dois, né? Exatamente, o Léo traz aqui a questão dos axiomas também. Serve a, serve a mesma lógica, né? Que para negar a existência do axioma, eu preciso primeiro afirmar que ele existe, né? Então, isso vale também para a própria razão. Então, o que a gente falou até agora? Que a razão é a faculdade orientada para quê? Para a existência, né? Ela traz esse vínculo da nossa vida para o mundo real, né? Ele nos permite ter raízes na realidade. E a pergunta que surge normalmente é como isso se conecta ao princípio da identidade, né? E por que, veja bem, por que essa concepção prepara o terreno para a introdução da avaliação ou da valoração, né, como é a tradução oficial, e para os contrastes centrais do capítulo. Então, como é que tudo isso tem a ver com o princípio, com o princípio não, com o axioma da identidade, que isso que o Léo comentou ali no chat, nos axiomas em geral. Como é que isso se dá? Como é que agora nesse capítulo nós estamos voltando ainda lá no início a primazia da existência, a primazia da consciência. Então vocês percebem que o livro está todo interligado. Então, quando a gente diz que a razão é a faculdade orientada para a existência, o que a gente está dizendo? Que ela só pode operar em um sentido, seguindo os fatos da realidade. Ou seja, ela não cria a realidade. As conclusões dela devem nascer dos dados perceptuais e ser organizadas pela lógica. Então, sem espaço para desejo, tradição ou intuição que tentem ditar a realidade o que ela deveria ser. Muitas filosofias nos dão a ideia
de que a primazia está dentro da nossa cabeça, dentro da nossa consciência, que a nossa consciência cria o mundo, né? As vibrações, ao- tantas outras leis, né? Do desejo, o segredo. Então tem essa ideia de que o fato de eu desejar uma coisa, sem fazer esforço, sem ter um processo, que isso é suficiente para eu atrair resultados, né? Resultados que eu quero, coisas que eu desejo, né? E, e mais além no capítulo a gente vai entender a importância da forma como você vê o mundo, né? Mas que isso não tem nada a ver com o segredo, com o livro O Segredo, né? Por exemplo. Então, como eu comentei, a razão ela sempre parte do que é, né? Da lei da identidade. Enquanto a maioria das filosofias místicas ou subjetivistas ela é orientada pela consciência. Então, ela parte da consciência como se ela pudesse criar ou moldar a realidade. E essa inversão, a Rand sempre fala que é a inversão fatal, né? Em vez de ajustar a mente aos fatos, tenta-se ajustar os fatos ao que a mente deseja. E infelizmente nós não temos o poder do magneto de mexer coisas com o poder da mente ou moldar a nosso corpo desaparecer do nada. Nós não somos X-Men, nós não temos acesso a essas fantasias, né? Esses poderes fantásticos que de certa forma corroborariam, né, uma ideia de um poder da mesmo que não fosse a tua natureza, né, considerando que não fosse a tua natureza, que tu pudesse ter se transformar numa coisa que tu não é, se autodenominar de lagarto, né, viver como uma cobra, esse tipo de coisa, a gente vê que não funciona na realidade, né? Eu não tenho como assumir a natureza de uma cobra e viver como uma cobra. Eu posso rastejar, mas eu jamais vou ser uma cobra, né? Então, ah, muitas pessoas vivem dessa forma. Eu não estou falando nesse caso, vamos dizer assim, nesse exemplo extremo, mas querendo ou não, muitas pessoas tentam, né? E viver dessa forma. Hoje em dia está muito na moda, nós temos diversos exemplos aí. Eu não posso falar muitos exemplos porque não vou ser censurado, mas eu acho que você já consegue entender. E se alguém tiver dúvidas, pode mandar no WhatsApp, né? Então, o caráter de ser voltado ao que é, ser voltado à realidade, se enraiza justamente no axioma da identidade, né? Tudo que existe tem uma natureza específica. Ah, é. Felipe gosta bastante dessa parte. Então, a lógica, que é o método da razão, nada mais é do que essa aplicação, né? Do que a aplicação disso, desse axioma ao pensamento. Se não existem contradições nos fatos, na realidade, também não pode existir no raciocínio. Então, quando a mente respeita a identidade daquilo que ela percebe, ela está em contato com a realidade. Quando ela ignora a identidade, ela cai na contradição e no erro. E as consequências podem ser gigantes. Lembram do exemplo que nós vimos, né? Da, da confusão, por exemplo, entre um gato e um lince. Então, eu posso optar por identificar algumas características similares, não essenciais, entre duas coisas que podem parecer, né, similares, né? Por exemplo, o pelo, né? Os dois animais terem pelo e eles miarem de certa forma, né? Em tons diferentes. Só que o gato pode até me arranhar e o lince vai me devorar. Então, se a gente não respeita a identidade do que é, a gente fica aberto não simplesmente a erros teóricos, mas a risco de vida também. Então é muito importante a gente deixar isso claro, que não é uma coisa teórica. Isso é sempre importante destacar no estudo do objetivismo, que a Rand sempre diz que o objetivismo é uma filosofia para viver na Terra. Então tudo que a gente está falando aqui não existe dicotomia entre teórico e prático.
Nós estamos falando aqui da vida do homem na Terra. Existe um processo que pedagogicamente a gente separa, falar da teoria e da prática de forma diferente, né? Mas isso é para fins pedagógicos, para fins didáticos. Mas na realidade não existe essa separação, né? Então é importante a gente ser integrado, né? A gente pode separar para fins de estudo, mas todo o conhecimento, ele é, como o Pico fala, todo o conhecimento e a realidade ela é integrada, né? Então aqui aqui eu vou trazer para vocês então esse caminho que o Peikoff está fazendo, né? No capítulo para abrir a porta para a ética, né? Então, se pensar e seguir os fatos, valorar, avaliar, né, o ato de avaliar uma coisa como bom ou ruim, também precisa seguir os fatos. Juízos de valor não podem nascer de capricho, mas tem que se enraizar na realidade, na nossa vida. Bom ou mal são sempre julgamentos, juízos à luz do que realmente é. Então, quando a gente estabelece que a razão é a faculdade orientada à existência, a gente está abrindo o caminho para falar das emoções, que é o que a gente vai fazer nesse capítulo. Então, é nesse contexto que os contrastes que eu falei ali no início, razão, emoção, razão, arbitrário, razão, onisciência, eles fazem sentido. Então, uma coisa importante aqui, pessoal, antes da gente começar a falar das emoções. Só é possível pensar, avaliar e viver corretamente quando a gente começa pelo que é e não pelo que a gente gostaria que fosse. Então, isso tem que ficar muito claro. O Eric trouxe um exemplo, né? No Brasil, o diretor do IBGE foi demitido no início de ano porque ele falava uma coisa e a realidade apurada pelo IBGE dizia outra. Hoje o diretor atual maquia os dados. Exatamente. E a consequência disso todos nós sabemos, né? Os investimentos não rendem, como o Daniel sabe, tudo fica mais caro no mercado. Aí você olha para o IBGE dizendo que a inflação está em 5%, mas os produtos do mercado têm o seu preço elevado em 30% toda vez que você vai comprar alguma coisa. Aquele real, o que você comprava com real ontem, você não compra nem um terço daquilo, muito menos que um terço, né? Então essas são as consequências. Às vezes a consequência é só no nível pessoal, né? Agora, quando nós estamos falando de políticas econômicas, por exemplo, macroeconômicas, todos nós pagamos a conta da irracionalidade de alguns. Então é importante a gente destacar que os efeitos eles não são só individuais, eles são causados por indivíduos que têm esse poder no sentido de manipular, mas todos acabam, né, sofrendo as consequências. Fala, Daniel. Eu me recordo quando, falando dessa questão de valor de moeda, né? Que quando eu era, há muitos anos atrás, né? O Léo não sei se não tinha nascido ou era criancinha, que eu ia, por exemplo, no McDonald's e tinha lá a promoção que eu pedia, né? Número 2 custava R$ 4,85. Não era nem 5, era 4,85. Hoje, é que eu não como mais, mas hoje deve custar uns R$ 40, mesma moeda, Exatamente. né? Tanto que hoje um dos índices mais conhecidos é esse índice Big Mac, né? Globalmente, você usa o Big Mac como um padrão para comparar, né, a desvalorização cambial e o valor das moedas, das diferentes moedas do mundo, né? Esse exemplo do Daniel é muito bom, do Big Mac, né?
Bom, agora vamos entrar, depois que a gente falou um pouco sobre epistemologia, a gente tá abrindo a porta devagarinho para a ética, né? Porque a ética é normalmente onde as pessoas acabam tendo mais interesse pela filosofia. A própria Rand, ela, se tivesse escrito esse livro, esse manual, livro-texto, ela provavelmente teria colocado nos primeiros capítulos a ética, né? Para ela, a filosofia, a, não é o termo bem começava, mas era um dos pilares principais que é a escolha, né? A escolha de, não é a escolha de pensar, que se dá dentro da, da epistemologia, mas a discussão da vida, né? Esse primeiro passo, o que, que a vida significa e o que nos torna humanos, né? A busca de valores e tudo mais, né? A gente viu que a razão dentro da faculdade é o que nos torna humanos, né? O homem racional. Mas esse homem racional não basta ele ter essa faculdade, ele tem que colocá-la em prática e ela se retroalimenta, né? Ele percebe a razão funcionando a partir do momento que ele busca valores, ele valida ela a partir ele valida ela no campo da, não só na epistemologia, mas principalmente na ética. Então, quais são os elementos intelectuais para gerar uma emoção, né? Quais são esses elementos, né? Eu trabalho com uma divisão em 4 pontos para falar do processo de formação de emoção. Não é necessariamente assim. O Peikoff ele acaba reduzindo um pouco, ele acaba abordando em 2, mas eu acho que para fins didáticos fica mais claro se a gente abrir um pouquinho mais, né? Então, para o Peikoff, existem 2 elementos intelectuais fundamentais, que é a identificação, que é reconhecer o que está diante de nós, e o segundo é a avaliação, julgar esse objeto, né, essa coisa, em relação aos nossos valores. Então, 2 momentos para o Peikoff, o que é e o que significa para mim. Esses são os momentos indispensáveis. Só que é interessante adicionar outros 2 nesses 4, formando 4 estágios. Acho que isso deixa um pouco mais claro. Então, o primeiro estágio, que o Pickhofer não fala diretamente, é o contato. Então, a percepção ou imaginação desperta a mente. Por exemplo, eu vejo um cachorro se aproximando, né? O segundo passo é a identificação. Eu reconheço, é um cachorro, né? Esse reconhecimento ele pode ser claro ou vago, correto ou errado, mas até ali não existe emoção nesse segundo passo. Eu vejo de longe um negócio assim, é um cachorro. Pode ser que não seja, tá? Mas a minha percepção inicial, a minha identificação inicial é que é um cachorro. A avaliação é o terceiro passo, né? Que é quando eu comparo com os meus valores. Então, eu posso ter 2 visões, como eu comentei para vocês lá na primeira aula. Cachorros são companheiros e me trazem alegria, ou cachorros são perigosos e me ameaçam? Eu posso ter essas 2 visões, né? Entre várias outras, né? Sobre cachorros. E aí, com base nisso, vem o quarto passo, que é a reação emocional. Então, ou a emoção que vai surgir para mim vai ser carinho, vai ser amor, ou vai ser medo. Vai ser medo de que aquele animal vai me morder. Então, esses 4 passos, eles deixam claro uma diferença, né, entre pensamento e sentimento. O pensamento, ele para na, na avaliação. Digo, perdão, na identificação, ou seja, ele para onde que a gente está falando de saber que alguma coisa é, na identidade. Então, ele para ali no ponto 2. O sentimento, ele começa quando a gente acrescenta avaliação, que é o quê? Que é como a gente se posiciona frente àquilo que a gente sabe, frente àquela coisa que está acontecendo ali, né? Um outro exemplo normal, né? Se alguém me belisca, que é o contato, né? Eu eu sinto uma dor, né? É uma sensação física. Se tivesse caído aquele armário no dedo do Daniel enquanto ele estava instalando, ele ia sentir dor, né? É uma sensação física. Daí vem a avaliação.
né? Se tivesse, se o vizinho ali, né? Se o colega de moradia do Daniel tivesse pegado aquele armário e jogado no dedo dele, aí ele teria o que? Uma avaliação, que isso tinha sido injusto, tinha sido uma agressão, né? E aí o Daniel sentiria raiva. Agora, se isso cai como um acidente, ele não necessariamente vai sentir raiva. Ele vai dizer assim, bah, como eu sou trapalhão. Pode ser na hora da dor, mas depois até dar risadas. Mas olha só que deveria ter colocado diferente, né? Deveria ter prendido melhor. Aí quebra tudo, tudo que ele tinha organizado vai pelo chão. Pode ser que naquele momento ele dê uma risada, né? Se divirta com aquela coisa que aconteceu. Ou ele pode ficar louco com raiva, mais raiva do que se ele tivesse sido agredido. Também pode ser uma resposta, né? Então, o que que a gente verifica? Que o mesmo estímulo físico, ele gera emoções diferentes. Por quê? Porque os valores que eu aplico são diferentes. Os valores que o Daniel aplica a uma mesma situação, talvez a ver um cachorro, e eu também vejo o mesmo cachorro, eu vou ter uma resposta emocional diferente, né? Depois tem um exemplo até no material, o exemplo da prova final que a gente vai ver também. Então, por isso que esse mecanismo, esses quatro passos, eles permitem que a gente entenda como uma mesma cena, né, pode gerar emoções opostas em pessoas diferentes. A gente vai ver diversos exemplos disso na aula, para ficar mais claro. Então, desde já, a gente consegue entender que as emoções, elas não são forças cegas que nos arrastam contra a razão, mas que elas são produtos do quê? De ideias conscientes ou automatizadas que a gente carrega na nossa mente. E agora a gente está começando a chegar perto da hora de discutir mais adiante, né? O aparente conflito entre razão e emoção. E o pessoal continua falando nos comentários sobre Big Mac ali, e eu estou com fome. Então, por favor, parem. E não fiquem falando aqui das minhas experiências negativas com cães ali no chat também, porque isso denigra a minha imagem. Então, o Eric, por exemplo, falando, né? Se eu vir um pitbull solto na rua, vou atravessar para o outro lado. Se eu vir um vira-lata caramelo, vou parar e fazer carinho. Exatamente. Então, mesmo quando você está falando supostamente de uma, vamos dizer, de uma mesma espécie, né? Você pode ter também respostas emocionais diferentes, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de gato siamês. Eu não tive uma boa emoção com uma boa experiência com eles, porque a minha tia tinha um, ele sempre me arranhava. Então quando eu vejo um gato siamês, eu já fico meio assim. Mas com a minha persinha eu consigo lidar mais tranquila, não é tão agressiva. Mas novamente, essa é minha experiência com gatos siameses, né? Então vocês podem ter uma outra experiência, né? Como a gente viu nos exemplos. Uma outra questão importante é que muita gente ela acaba confundindo, né, a sensação com emoção, né? Então a gente vai trazer mais alguns exemplos para a gente entender que a primeira ela é fisiológica e universal, enquanto a segunda, né, a emoção depende da identificação e da avaliação dos nossos valores, né, frente aos nossos valores. Então o contato que é a primeira, né? Toda experiência começa pelo impacto direto do mundo nos sentidos, nos nossos sentidos, como a gente viu. Ao encostar num ferro em brasa, eu sinto calor e dor. Ao ouvir um barulho, eu sinto impacto auditivo. Esse primeiro momento é sempre físico automático. Eu não estou pensando nele, né? A identificação, como é que funciona? Na sensação, o processo termina aqui. Então, a sensação é o quê? Essa experiência bruta do estímulo. É sentir calor e dor. Já na emoção, esse passo exige que eu reconheça, né, o que o estímulo é.
Se foi um beliscão, se foi o cachorro latindo, foi uma prova surpresa. Preciso identificar o que que é essa coisa que me gerou essa sensação, né? Na sensação não existe avaliação. Ela é universal e idêntica para todos os organismos saudáveis. Então, se eu encostar no ferro em brasa, vou sentir calor e vai sentir dor. E o Daniel também. A não ser, claro, existem uma que outra questão, eu não me lembro agora o nome, que a pessoa ela não sente dor. Mas nós estamos falando de uma exceção de uma coisa totalmente fora, né, do que é normal para a maioria dos seres humanos, para a grande maioria dos seres humanos, né? Então, é, na emoção, o passo, né, da avaliação é decisivo. Eu julgo se aquilo é bom ou ruim, favorável ou ameaçador para os meus valores, né? Se o cachorro, se eu tenho medo dele, se ele pode ser uma ameaça para mim, ou se é o caramelo, né, que eu posso fazer carinho, como o Eric falou. E a reação, né? Na sensação, a reação é puramente fisiológica, é dor, calor, frio, pressão. Na emoção, a reação é psicológica, alegria, medo, raiva, orgulho. Então, essa reação depende da interpretação que eu fiz do objeto, não apenas do contato físico com ele. Pessoal, é importante aqui, esses quatro passos, é importante notar que identificação e avaliação, eles são feitos numa... Tu nem percebe, né? É um processo muito rápido. O processo 2 e 3 ele tende a ser cada vez mais rápido. Tu nem percebe. Quando tu viu, já passou. A gente está estudando com uma coisa bem segmentada, mas na realidade, esse processo existe, mas ele é muito rápido, né? Não sei, Daniel, você tinha levantado a mão? Sim, você falou que normalmente as pessoas sentem dor, mas há casos que são excepcionais que as pessoas não têm alguma normalidade. E eu sei que há casos de autistas que eles têm uma sensibilidade, acho que tem os dois casos, uma sensibilidade excessiva e também tem os casos que eles têm uma falta de sensibilidade ao ponto de se machucarem e nem perceberem. Então, mas são casos excepcionais, né? Eles têm uma. Como é que eles falam? Eu tenho um afilhado autista, eles têm uma sensibilidade maior à dor. Digo, uma sensibilidade menor à dor, no caso. Eles sentem menos do que nós, no sentido. Não são todos, né? Não é uma regra geral. Mas, por exemplo, no caso do meu afilhado, eu consegui perceber que ele tem uma sensibilidade menor, né? À dor Eu do acho que que uma também outra. tem o contrário também. Isso. Tem, tem Eu casos, não tive contato com esse lado, mas eu tem acho que casos sim também. por exemplo, a camiseta incomoda o jeito que pega, sabe assim, que é o oposto, né? Isso, aí tem esse lado, né? Nesse lado também, ele não gosta de roupa que fique no contato do corpo, né? Então ali ele já tem mais sensibilidade. Ele não gosta de capuz, esse tipo de coisa. Então é bem curioso ver esses casos, né? Então, como a gente estava falando sobre a questão da sensação, o contato, né? Um exemplo, o vento frio toca o rosto durante a pedalada, toca o rosto de todo mundo da mesma forma. A identificação que a gente faz é evento, né? É um fato físico. Então, dependendo do nosso histórico de valores, eu posso pensar assim, não, o vento me dá liberdade e energia, traz uma resposta emocional boa, né? Algo positivo. O vento batendo, né? Andar de moto, o vento batendo no rosto, liberdade, sem limites, né? Já outra pessoa pode dizer assim, não, o vento me faz adoecer. Peguei aquele ventinho frio, ai, 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 vou ficar doente. Vou ficar doente. Então, a minha percepção, eu acabo, ou eu tenho essa ideia que vou sair no vento, vai ser legal. O Daniel fala, né? Ronda Asas da Liberdade. Não estamos sendo patrocinados, mas estamos abertos à negociação. É, então nós temos essa a Red Bull também dá asas, né? Mas não é moto aqui.
Mas você pode ter essas duas verificações, né? Eu me lembro que a minha avó dizia assim: olha, não vai, não sai no vento frio, não sai no vento frio que tu vai ficar doente, né? Então, eu ainda hoje, às vezes eu vou sair, eu digo assim, bah, vou tá aqui no sul, que faz muito frio. Quando eu saio, bate aquele ventinho frio, pra mim não me traz uma boa, uma boa resposta emocional no inverno. Agora, já quando bate o vento no verão, traz uma sensação de alívio, né? Traz uma emoção boa, gostosa. Tá muito quente, aí vem esse vento, me deixa mais à vontade. Então, a gente percebe que também essas respostas emocionais elas dependem do contexto, né? Como a gente viu até hoje, né? A importância do contexto também cabe quando a gente está falando dessa questão das emoções, né? Então, como a gente mostrou no esquema ali, a sensação ela para no contato físico, lá no ponto um. E a emoção tem que percorrer os quatro passos, né? Até a reação psicológica. Então, com essa explicação, a gente consegue diferenciar emoção de sensação. Então a emoção ela não é mais um instinto cego, como muitas vezes a gente fala, né? Ah, eu tenho que seguir meu coração, eu tenho que seguir a razão, né? Como é que eu faço com esse conflito, né? Supostamente esse conflito. Então a gente já começa a entender um pouco melhor que não existe conflito aí. Ainda não ficou totalmente claro, mas a gente vai chegar lá. Tem um exemplo legal que tá no material de vocês ali na, na página 6 do, dos slides médicos. Então, eu quero que vocês leiam depois na página 5, né? Que tem um exemplo dos 6 homens diante de slides médicos. Peço que vocês deem uma olhada nesse exemplo, porque ele é muito bacana para mostrar justamente que as emoções são consequências das ideias, né? Então, vamos seguir para a questão 7, né? Eu trouxe aqui, vocês vão ver no material que tem a pergunta 7, 8 e 9. Essas perguntas eu procurei subdividir o papel das ideias, né, nas emoções, no nível pessoal, primeiro, depois no nível de automatização e no nível global, né, da filosofia de vida, para vocês terem uma ideia de como se dá essa hierarquia. Então, como eu comentei, uma emoção ela nunca aparece isolada, ela não é um relâmpago místico, uma revelação, nem nada disso, né? Ela depende do quê? De um ato intelectual prévio, que é isso que o Felipe coloca ali, um papel da volição na emoção, né? Houve a formação de uma crença, né, no passado, e isso é um processo volitivo. E é importante notar que muitas vezes você forma a crença e ela não se dá, ela acaba ficando de uma forma que você acaba formando ela de forma errada. Então isso pode acontecer e a gente vai entender depois a consequência disso. Não quer dizer que é um ato volitivo, que é um ato 100% certo. Vocês entendem que nós não somos oniscientes e nós não temos nós não somos seres que de fato são perfeitos, né? Então a gente pode errar. A gente já entendeu o que esse fato significa, né? Nos capítulos passados. Então, exatamente, como o Felipe coloca ali, né? Uma crença muitas vezes implícita, né? Você precisa descobrir. Então, esse processo de descobrir, de desempacotar, a gente vai ver no final da aula, de uma forma mais clara. Então, como a gente viu, o processo da emoção tem 4 partes, né? Contato, identificação, avaliação e reação. Então, é importante notar que a emoção, ela não é uma faculdade cognitiva. Essa é a primeira vez que a gente traz isso. Ela não identifica fatos nem descobre verdades.
ela pressupõe que a mente já reconheceu e jurou e julgou alguma coisa. Por isso, como a gente viu que duas pessoas diante do mesmo evento podem reagir de formas opostas, porque cada uma aplica premissas, né, crenças distintas, né? Então, emoções são consequências de ideias, né? São consequências de ideias. Um exemplo mais, mais forte. Eu recebo o PDF com os meus exames de laboratório, tá? E o meu nome no PDF, né? Então eu identifico que é meu. Eu reconheço, né? São meus resultados de saúde, são os resultados dos meus exames. No caso, eu fiz os meus exames com a Unimed. A premissa A de avaliação, doença. Eu olho os resultados assim, doença. Né? Por exemplo, eu não estava me sentindo bem, fui fazer exames, aí quando eu abro o PDF eu já penso assim, tenho doença. Meus exames estão desregulados, né? Isso significa o quê? Doença igual sentença de morte, eu tenho risco de morte. Então, o exame para mim é uma ameaça, ele me gera ansiedade e medo. Tem alguma coisa errada comigo. Já tem uma outra premissa que eu posso ter. A medicina oferece uma chance de diagnóstico e tratamento. Então, assim, eu vi os exames, eu não estava me cuidando, comecei a sentir alguns sintomas. Que bom que eu fiz os exames, né? E vou ter uma oportunidade de fazer alguma coisa a respeito. Então eu tenho um tipo de esperança. Não tá legal os exames, nós não estamos ocultando o fato, né? Evadindo o fato, mas tenho esperança de que isso possa ser tratado se for um problema de saúde, né? O Eric coloca aqui, né? Só fica doente quem vai ao médico fazer exame, né? Isso, quem nunca ouviu isso, né? Que só fica doente quem vai fazer o exame. Então, se eu não ver o resultado do exame, eu não estou doente, né? Eu não preciso me tratar, não existe a doença. A doença não existe porque eu não vi ela. Então ela não existe, eu não tenho um problema, né? Então essa é uma ideia, é um exemplo de primazia da consciência, né? Justamente. Uhum. Porque de fato o que a gente percebe é que é, a partir do momento que eu não tenho um dos grandes desafios, eu acredito, na nossa vida é a gente conhecer a nós mesmos. Muita gente fala que conhecer é o conhecer psicológico, né? Fazer terapia, ter valores claros, participar da aula do parto, uma filosofia boa. Isso é muito importante, com certeza. Mas tu conhecer o teu corpo é igualmente importante. Né? Outro dia o Eric estava falando, mas eu comecei a voltar a fazer academia, já me sinto bem melhor. Já reduziu minhas dores, eu também agora troquei de cadeira aqui, me ajuda para não sentir aquela dor na lombar. Só que todas essas coisas são informações que você só vai ah, tomando Danone, Daniel falou, né? Só vai fazer isso, tu só vai ter esse conhecimento a partir da vida. Da mesma forma que a busca de valores se dá da mesma forma, o conhecimento do teu corpo também. Eu vou me exercitar, vou ver o que que funciona, vou ver se me dói alguma coisa. Eu quero jogar futebol, vou ali, começa a me doer o joelho. Por que que tá doendo o joelho? Será que eu me machuquei? Será que eu tô um pouco acima do peso? Né? Então, tudo isso é um processo de autoconhecimento e isso a gente só consegue vivendo. Então, e às vezes não, às vezes a gente emagrece e continua dor no joelho. E eu não me machuquei também, logo, pode ser que eu tenha algum problema no menisco, por exemplo, mas eu nunca vou ter como, olhando para o meu joelho, eu descobrir isso, né? Olhando para ele de fora, dizendo assim, acho que é o menisco. Eu não tenho nem o conhecimento técnico para fazer isso, para fazer um diagnóstico inicial. Eu vou precisar ir no médico, né? Eu vou precisar fazer um exame. E aí o resultado do exame pode vir nesse PDF que a gente trouxe no exemplo, né? E a gente pode pensar, bah, será que se eu for no médico
e ele disser que eu tenho um problema grave no menisco, talvez eu não possa mais jogar bola. Então eu fico com medo, né? Eu já fico pensando, "Ué, se ele disser que eu não posso mais jogar. Mas eu posso ir no médico e dizer, não, realmente, tu tem um problema no menisco, a gente precisa fazer uma operação, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar 3 meses aí na recuperação, depois tu vai poder voltar a jogar. Então tem essa. A gente sempre tem que buscar os fatos, né? Esclarecer os fatos. Para que a gente não fique com dúvida e a gente ah, saiba com certeza o que está acontecendo, né? O Felipe traz um exemplo médico também aqui, né? Que ele estava com uma pequena sombra na vista, e ele disse que era um problema ali entre a mácula e a retina, nessas duas estruturas, né? Então, no momento que ele falou, o Felipe já ficou com medo, né? O coração bateu forte. Por quê? Porque ele achou que talvez ele pudesse ficar cego, provavelmente, né? Só que depois, claro, ele ficou sabendo que é um problema que vai embora em 98% dos casos. Daí, ele ficou mais calmo. O objeto era o mesmo, né? O fato da realidade, essa sombra na vista era a mesma coisa, não mudou. Mas a emoção, o que que mudou? Mudou o conhecimento do Felipe e isso transformou, por sua vez, a emoção que ele sentiu, de medo para maior tranquilidade. Não que ele se esqueceu do problema, né? Mas ele ficou mais tranquilo de que isso vai ser melhorado, né? Pode ser resolvido. Então vocês percebem essa diferença. Na pergunta 8 a gente fala de um nível, de um segundo nível do julgamento, né? Que aí a gente vai começar a ver porque os passos 2 e 3 eles são feitos tão rapidamente. E é um processo que a gente chama de automatização, né? Então, nem toda emoção exige raciocínio consciente no momento. A maioria delas, né, não exigem isso. Depois nós vamos ver que a gente pode, então, estudar essa emoção, né, para tentar mudá-la no futuro. Isso a gente pode fazer. Então, nem toda emoção exige raciocínio consciente no momento. A maioria não, a gente não tem nem tempo para pensar nela, a emoção já vem. Então, ela dispara de forma imediata, né? Porque a avaliação já foi automatizada no subconsciente da gente. Então, o que que significa automatizar, né? Transformar um julgamento consciente e repetido em hábito mental. Então, isso economiza energia e nos permite agir rápido. É a mesma coisa de quando a gente dirige, né? No início, a gente tem que ficar olhando para fazer a marcha direitinho, tem que ter um esforço consciente. Depois vira um reflexo. Nem olha mais para o câmbio, né? Então, por isso que então, esse mecanismo ele explica porque algumas emoções parecem instintivas. É muito normal, né? Medo de palco, vergonha social, né? Vergonha de falar em público, vergonha de chegar naquela menina, né? São exemplos, né? Que parecem instintivos. Mas isso não, mas elas não são instintos biológicos, né? Mas o resultado de premissas que foram automatizadas, né, ao longo da nossa vida. O perigo que foi aquilo que o Felipe comentou antes no chat, é que a gente pode automatizar ideias falsas, né? Por exemplo, se alguém cresceu acreditando que buscar o próprio bem é egoísmo, é predação, é algo ruim, como a maioria das pessoas que foram criadas no contexto religioso, ele pode sentir uma culpa automática quando ele persegue objetivos legítimos. Tá cheio de empresário assim, por exemplo, por aí. Muita gente. Então, as emoções elas não são irracionais por essência, mas elas podem ser irracionais no sentido que elas estão baseadas em premissas irracionais que a gente não examinou. O Eric comenta, né? Tem uma que é clássica: não se pode generalizar. Todo mundo repete, mas não sabe de onde veio. Todo mundo generaliza, né? Mas não sabe de onde veio. Esse é um problema mesmo. Então, quando a gente percebe que a gente tem uma emoção inadequada, é, a gente pode, como seres humanos, a gente pode corrigir. Então, não adianta sufocar ou seguir com elas, né?
Eu, por exemplo, trago para vocês um exemplo pessoal de que eu tive muito tempo e dificuldades para lidar com as emoções, né? Eu não sou um robô, então eu tenho emoções. E para mim, a partir do momento que eu tentava sufocar ou engolir em seco, né? Vocês já devem ter engolido em seco alguma coisa que aconteceu, tive com aquela sensação de que em vez de falar, tu engoliu aquilo, né? E foi. Para mim, quando eu faço isso, o resultado é que eu me sinto mal do estômago, fico enjoado. Então, assim, para eu não ter essa sensação negativa de novo, eu preciso ser capaz de entender essa emoção, o que que eu engoli, o que que eu devia ter falado, mas engoli, trabalhar isso para que da próxima vez eu fale, eu me posicione naquele momento e eu automatize essa nova forma de ser e de viver, né? Que eu não repita, né? Não adianta eu fingir que não tá lá, não adianta eu fingir que não me incomodou. Por exemplo, toda vez que eu assisto o jogo do Grêmio com o Flamengo, eu posso fazer brincadeira com o Eric dizendo que não me incomoda, mas eu queria que o Grêmio tivesse ganho, mas já faz tempo que isso não acontece. Então eu brinco com ele, mas lá no fundo eu fiquei incomodado, né, que o meu time não ganha. Então não adianta eu engolir em seco, né? Eu tenho que dizer, mas que saco se meu time não ganha, né? Se eu ficar engolindo e só fazendo brincadeira, eu vou levar a pior nisso tudo, né? Não adianta. Tipo a Vitória que fica dizendo pro Eric limpar toda hora. O Eric engole seco, ele pega o paninho e vai limpar. Mas ele fica frustrado, Vitória. Fica frustrado. Fica com raiva. Porque ele tem que estudar pro concurso. Então, não adianta a gente engolir. Tem que dizer, claro. Isso não quer dizer que vai brigar e tudo, mas precisa dizer. Porque senão pode trazer. Vai prejudicar o Eric no longo prazo. Então, escute a voz da razão, Vitória. Bom, brincadeiras à parte, né? Então, vamos voltar aqui para um exemplo, um outro exemplo aqui. A criança, né, aprendendo a falar em público. O contato, né? Lá na escola, lá no início da escola. A professora chama a criança para ler em voz alta. A identificação dela é a seguinte: opa, agora eu vou para frente da turma, vou falar para todo mundo. A avaliação automatizada que ela pode ter são duas, né? Por exemplo, expor-se é perigoso, vou ser ridicularizada. Ou a segunda, expressar-se é conquista, errar faz parte. Então ela pode ir lá, pode gaguejar, mas ela fez o que ela podia naquele momento, ela vai melhorar para depois. Na próxima vez ela vai melhorar. Então a reação emocional no primeiro caso é uma ansiedade imediata, né? Uma vontade de fugir, de sair correndo. E a segunda é orgulho e empolgação, né? Por uma oportunidade de a ser dada, né? Exatamente, o Felipe coloca aqui, né? E o caráter pode sim ser uma construção individual, de fato é, né? Mas é necessária a formação da crença, não é simplesmente por querer, né? Então a mudança que a gente quer normalmente ela vem, normalmente não, sempre ela vem através da ação na realidade, ela não vem por por, por vontade, por desejo apenas, né? Então o Felipe coloca, né? Não adianta achar que você se torna objetivista por vontade. É preciso integrar e se convencer de que essa é a filosofia correta. Não é uma revelação, não é um mandamento, né? Nós temos que fazer o esforço de fazer todo o processo de validação disso que está sendo dito aqui na aula e ver se isso é aplicado à vida ou não, né? Se isso funciona. O Eric comenta, né, que na turma de ensino médio 5 de 40 não tinham reagiam da segunda forma, né? De ver isso como uma oportunidade de crescimento e tudo mais. A maioria, de fato, se escondia, né? Tinha medo de falar em público, né? Um medo muito comum, inclusive. Na questão da pergunta 9 nós vamos para a perspectiva de mundo, que a Rand depois nós vamos entender como a premissa do universo benevolente e malevolente, né? Nós não vamos entrar nisso agora, mas só para vocês terem uma ideia.
A visão filosófica da gente implícita, né? Essa visão filosófica implícita que a gente tem, colore tudo que a gente faz na nossa vida. Na pergunta 7 a gente falou de ideias pontuais. Na 8 a gente falou de automatizações. E aqui a gente entra no nível mais profundo, que é a visão filosófica implícita que cada pessoa carrega sobre si mesma e sobre o mundo. Então, esse é um filtro global, a gente chama, né? O mundo é cognoscível ou é caótico? Eu sou capaz ou impotente? A vida é valor ou sofrimento? Vocês já ouviram com certeza isso, né? Que a vida é sofrimento, para quem já leu Jordan Peterson, por exemplo. Né? O mundo é cognoscível ou é caótico? Será que eu tenho como conhecer? Eu tenho como viver no mundo? Eu sou capaz de viver no mundo ou eu sou impotente? Aqui a gente está vendo que a gente é capaz de viver no mundo, mas psicologicamente você pode se considerar impotente, né? Você pode internamente se sentir incapaz, por mais que você possa usar razão, né? Que você tenha uma base de conhecimento, pode ser que você se considere incapaz, né? Isso é uma questão psicológica. Então, essa visão filosófica, ela se dá num nível global. Ela é uma primeira camada, né, que opera nessa questão das emoções, né? Então, mesmo se a gente não consegue articular em palavras, que a gente não tem um nome, por exemplo, a premissa do universo benevolente, essa filosofia implícita, ela molda cada emoção, cada preferência, cada reação automática. É como um pano de fundo permanente que colore a nossa vida. Então, por isso que também duas pessoas podem agir de forma radicalmente diferente ao mesmo fato. Não por valores pontuais diferentes, mas porque partem de fundamentos filosóficos opostos. E a gente viu muito disso nas reações, por exemplo, à morte do Charles Kirk, que estão na mídia, né? Então, é importante a gente notar que essa visão, exatamente o Felipe coloca, essas crenças determinam o estado de espírito, né? É, existem diversos exemplos, vamos supor a questão de quando você não tem uma. Muita gente quebra a cara em relacionamentos, né? Então a tendência dessa pessoa, se ela não entende o que deu errado nos relacionamentos anteriores, se foi problema dela, se foi problema de má escolha, se foi problema se ela está escolhendo as pessoas equivocadas por causa das crenças equivocadas que ela tem sobre amor, sobre relações e tudo mais, ela vai começar a ver o mundo de uma forma bem cética. Ela vai dizer: não, esse negócio de amor romântico, isso é uma bobagem, esse negócio de novela, isso não existe. O que existe é esse conflito no qual eu me envolvo, no qual eu me coloco repetidas vezes. E o problema não sou eu, o problema é que metafisicamente homem e mulher se odeiam. Então, se eu entrar no outro relacionamento, eu já vou entrar cético, porque vai dar errado, né? Porque é assim que as coisas são, né? Exatamente, né? Às vezes é difícil você ter o coração partido várias vezes e acreditar que amar e ser amado é possível, que nem o Felipe comentou. Então tu vai se tornando cético, a tua visão de mundo como um todo vai se tornando cética. Então, essa experiência negativa no nível amoroso, ela vai contaminando as outras áreas também. Aí você começa a dizer: "Não, é tipo amor o trabalho. É a mesma coisa. Eu sempre me ralo. Eu tô aqui trabalhando com uma coisa que eu não gosto, eu não ganho aumento de salário, eu não sou promovido, essa minha casa aqui com todas essas infiltração, não tenho o que fazer, já tentei arrumar, que saco de vida. Não vou usar outra palavra mais pesada porque é horário nobre e tem crianças na sala. Mas eu digo, vocês percebem que essa visão de mundo, ela também não é metafisicamente dada. Eu não nasço cético ou objetivista ou com uma premissa do universo benevolente. Isso também é uma construção, né? Então a gente tem que cuidar e saber detectar esses sinais para que a gente possa revisar essas premissas, né? Para ter uma vida melhor.
né? Para conseguir essa, se é um amor romântico que você busca, ou um trabalho melhor, enfim, ter essa visão mais objetiva, mais positiva, pelo menos de que a realidade é neutra e que eu posso viver no mundo, que eu sou capaz e que as coisas podem dar certo, né? Exatamente. O contexto e a circunstância formam a crença. E você cria as evidências que precisa. Muito legal mesmo essa colocação do Felipe. E o que nós estamos falando até agora? Como, né? A pergunta é: como contradições não identificadas nas ideias do indivíduo podem gerar o aparente conflito entre pensamento e sentimento? Então, quando que, quando que isso acontece, né? Quando a gente pensa, minha cabeça diz uma coisa e meu coração diz outra. Então a gente está mostrando que não é um conflito, que a gente vem falando agora, que não é um conflito entre faculdades distintas, né? Emoção e razão, mas entre ideias distintas, algumas conscientes, outras automatizadas no subconsciente que a gente tem que trazer, né? Puxar para fora, né? Trabalhar elas, né? Tirar elas dessa zona que estão ali automatizadas, tirar, estudar e depois automatizar de novo. Claro, aqui eu estou falando de uma forma como se fosse algo muito simples, né? Não é necessariamente simples fazer isso, mas é necessário. Então, quando os julgamentos que sustentam a avaliação estão em harmonia, né, com os valores que a gente aceita conscientemente, não tem choque. Então, pensar e sentir caminham juntos. Mas quando existem contradições não identificadas, como a gente estava falando, o processo se divide, né? A mente consciente ela pode sustentar uma ideia, né? Enquanto o subconsciente carrega outra, que tá automatizada há muito tempo. O resultado é que, diante da mesma situação, surgem reações conflitantes. Aqui eu acabei de resumir a maioria dos problemas psicológicos das pessoas, né? Eu tenho uma mente consciente e eu tenho no meu subconsciente diversas camadas de racionalidade, de crenças equivocadas que eu venho construindo ao longo do tempo. E aí, quando um fato se dá, eu tenho a mente consciente, dizendo, não, eu vi lá na aula com o Matheus sobre as emoções, que esse é o processo que forma a emoção, que eu tenho que retrabalhar e que eu posso sentir dessa forma, eu posso sentir da outra. Tá, eu entendi, conscientemente eu entendi o processo. Mas daí, quando acontece a coisa, é aquela confusão de emoções. Eu não sei se eu dou risada, se estou feliz, se eu sou triste, se eu devo, se eu tenho medo, o que eu tenho que fazer. É uma confusão, né? Então aí vocês vão dizer, não, mas que na teoria é fácil, o Matheus falou ali na aula. É como se fosse pegar, dar uma olhadinha e joga de volta. Não é assim, né? O processo de mudança psicológica, ele leva ele leva anos para mudar muitas vezes, né? O processo dói. Não é por nada que muitas pessoas, por exemplo, eles não aguentam ficar num processo de terapia. Porque justamente é um processo doloroso, é um processo que leva tempo, é incômodo, né? Não é uma coisa. E ele não é linear também. É um processo de altos e baixos. Então, às vezes, a pessoa ela não tem, ou ela não tem paciência, ou ela não suporta o incômodo e a dor que se segue a esse processo posso chamar de reconstrução, né? Pelo qual a gente passa, né? Então, eu trago o exemplo aqui na página, na página 8 do exemplo da relação, das nossas relações com os nossos pais, né? É muito normal os conflitos nesse sentido, né? E também nos relacionamentos, como a gente comentou antes, também existe esse conflito. Então, como a gente comentou, a única forma de resolver esse conflito é trazendo as ideias implícitas à luz da consciência. Então, trazer o que estava automatizado, entender isso, revisar essas premissas, né? E buscar através disso eliminar a contradição. Não adianta reprimir e nem fazer que não existe, né? A solução é investigar, como um detetive, né? Quais são as premissas que estão em jogo? Qual delas corresponde à realidade? A razão é aquela que deve julgar, para que a mente, né, possa, no futuro,
voltar a falar a mesma língua, né? Então, isso fica que o conflito entre cabeça e coração, não é uma fatalidade da condição humana, ou seja, não é algo metafisicamente dado, mas um reflexo das contradições ainda não identificadas que a gente tem dentro da gente, né? Resolver essas contradições é tarefa da razão, e é o único caminho para transformar essas emoções turbulentas em aliados fiéis de uma vida consciente, que todo mundo, eu acredito que todo mundo pode ter. Então, como já ficou claro para vocês, a emoção, ela não é uma faculdade cognitiva, né? Ela não observa a realidade, não identifica fatos, não integra conceitos e não aplica lógica. É uma reação automática ao que já foi identificado e avaliado pela mente, ainda que em níveis subconscientes. Então, esse processo pode ter sido feito, pode ser automatizado, pode ter sido, né, automatizado de forma errada, de forma certa ou errada. Então, isso vai, no final, ter efeitos práticos no sentido das emoções que nós vamos sentir, né? Então, o Felipe coloca, né? Se o homem fosse competente na introspecção do mesmo jeito que é na extrospecção, ele seria um gigante existencial. É, de fato, a gente é muito melhor no olhar para fora do que a gente é no olhar para dentro. Isso é, eu também acredito nisso. Me parece ser o caso. Nas páginas 9 e 10, eu desenvolvo melhor essa questão das emoções como não sendo ferramentas de cognição, tá? Então eu trago mais exemplos ali. Eu não vou repetir, porque não fica cansativo para vocês, mas o Pico faz muito esse vai e volta ao longo do capítulo. Então eu tento ser fiel ao conteúdo que ele traz, mas eu também não fico batendo sempre na mesma tecla ali, para não ficar cansativo para vocês, né? Então, quando a gente fala que a emoção ela não tem status cognitivo, o que a gente está falando? Que ela não tem autoridade para nos dizer se algo é verdadeiro ou falso. Então, a emoção ela é sempre um efeito, não uma fonte de conhecimento, né? Então, quando a gente trata a emoção como critério de verdade, a gente pode cair no quê? No erro do subjetivismo, né? Confundir intensidade com realidade, como se eu sinto, logo é verdade, fosse o caso, né? Fosse o axioma. Então, o objetivismo ele insiste no contrário, né? Sentir pode ser um sinal importante, mas nunca é evidência. Essa discussão sobre razão e emoção, ela é muito presente no meio objetivista. É uma discussão muito presente mesmo. Porque o que que acontece? Quando nós somos pessoas bem alinhadas entre razão e emoção, bem claras quanto aos seus valores e as crenças, a tendência é que nós conseguimos viver, né? Que nós consigamos viver uma vida muito harmoniosa. Então, parte-se do princípio de que a gente pode parecer que, na verdade, quem está dizendo que é certo e errado é a nossa emoção, porque a gente está tão alinhado que as coisas caminham juntas, muito bem juntas. Então, elas chegam até a se confundir, porque como elas são tão automatizadas, os valores são claros, e nós temos uma tão boa automatização que pode surgir essa confusão, né? Que pode surgir, não, não, realmente, eu só de sentir, eu tenho aquela intuição, eu olho para a cara daquela pessoa e diz, não, mas vai dar certo, não, não gosto, não vou com a cara dessa pessoa, essa pessoa ali não cheira bem, né? Isso acontece às vezes, eu me lembro da minha avó, a minha avó, quando eu chegava, às vezes eu convidava pessoas, né, para casa para brincar e tudo. Mas assim, guri, esse teu amigo ali, não dá.
esse teu amigo ali não me cheira bem. Não sei, não gostei dele. Não gostei dele, né? Ah, o Eric fala, né? Meu santo não bateu com o dela. É, isso, é uma outra forma de dizer, né? Não sei. E de fato, conforme tu vai ficando, eu acho, o Felipe trouxe isso, né? A mais velho, né? Se você é uma pessoa racional, bem alinhada, bem harmoniosa entre a tua emoção, a tua razão e a tua emoção, né? Que essas duas coisas caminham juntas. Tu, de fato, com a tua experiência de vida, tu vai olhando por um negócio, tu vai dizer, esse negócio aqui não sei, mas não é porque a tua emoção está dizendo que o negócio é ruim. Porque toda a tua base de conhecimento, todas as tuas premissas, elas estão tão claras, tu tem tanto conhecimento daquele contexto, daquela situação, que aí tu começa a dizer, não, realmente, isso aqui não tá muito fácil para ser verdade, né? Isso acontece muito com as pessoas que perdem casa e tudo nas apostas, né? Você diz assim: eu vou abrir aqui meu aplicativo, vou colocar todo o meu salário numa coisa de altíssimo risco, mas a maioria das pessoas não sabe conscientemente que isso é de altíssimo risco. Ela pode ouvir que alguém falou que perde dinheiro, mas se ela ganhou R$ 20 hoje, amanhã ela vai ganhar de novo, né? Para que eu vou estudar isso? Risco não existe. Eu vou triplicar meu salário aqui, né? Na Bet. E então eu, por exemplo, quando já postei também, mas tu tem a noção, se tu tem a noção específica, se tu conhece a natureza daquilo ali, tu entende os riscos envolvidos, tu pode ser que tu se divirta de vez em quando, coloca um dinheirinho, se tu perder não vai fazer diferença. Agora, quando a pessoa não consegue entender a natureza das coisas, a natureza de um projeto, a natureza de um relacionamento, a natureza de uma amizade, ela pode colocar tudo a perder, né? Ela pode perder tudo, literalmente. Ela pode não ter essa intuição, esse olhar de vovó, vamos dizer assim, para as situações da vida, né? Ela pode nunca desenvolver isso, ela pode viver em contradição a vida inteira, né? Então, a gente deve buscar sempre, como o Felipe coloca ali, essa reconciliação da razão e emoção. A gente precisa fazer isso. É vital para a gente ter uma vida boa. Não é que a gente vai morrer, mas a nossa vida vai ficar muito mais dolorosa, muito mais difícil, né? E, então, o Felipe colocou ali, né? E de fato é crucial para a vida do homem, né? Então, como seria um processo ali de retrabalhar não, de analisar uma solução? Primeiro, identificar a emoção, o que que eu estou sentindo, rastrear as premissas que sustentam ela, né? Que julgamentos de valor, né? Que juízos de valor geraram essa emoção. Confrontar essas ideias, essas premissas subconscientes com os nossos valores conscientes. Qual delas corresponde à realidade? Será que é aquilo que eu tinha automatizado ou essas minhas ideias conscientes? Corrigir e depois reintegrar, né? E aqui eu peguei emprestado uma formulação. Eu coloco aqui por extenso, mas depois do material vai ter um quadradinho, né? Um desenho aqui. Emprestado do meu amigo Felipe, que ele traz 4 cenários práticos que podem acontecer na nossa vida e eu acho que eles conseguem resumir bem essas perspectivas. Tem um cenário que tem a razão que é verdadeira, né? E a emoção é falsa. Então, eu sinto medo de falar em público, mesmo sabendo que não há ameaça real. Não tem ninguém. Não vai acontecer nada de ruim se eu for me apresentar em público e eu gaguejar. Por exemplo, na escola. Não dentro da empresa, mas na escola. Na escola não tem problema. A razão deve corrigir o reflexo emocional. Então, essa emoção de angústia, eu posso trabalhar, eu tenho que trabalhar ela. Porque ela não se justifica dentro daquele contexto. Eu preciso trabalhar ela. Depois tem razão falsa e emoção verdadeira. Por exemplo, ele é dono de um bar, né? E ele tem uma regra que ele não serve os clientes na mesa. Não serve os clientes na mesa. Só que aí, quando entra um cadeirante no local,
Ele poderia dizer assim: não, eu não vou servir na mesa, não vou e não vou. Ele que se vire. Ele que se vire, que peça para alguém lá servir para ele. Aí tu tem que pensar: não, no quadro geral, essa emoção tá ok. Eu não tô errado em não servir. Essa é a forma de trabalho que eu tenho, esse é o princípio que eu tenho. Mas pode ter exceção nesses casos da pessoa que não pode servir. Eu não tenho como deixar meu cliente sem a bebida, né? Preciso ir lá servir. Quando a razão é falsa, a emoção é falsa também. Por exemplo, quando um casal briga porque ambos partem de premissas equivocadas, né? Então eles não estão falando, é como as pessoas dizem, eles não estão falando a mesma língua. Então a razão consciente é distorcida, as emoções também são igualmente distorcidas. Então eu posso estar reagindo de uma forma, por exemplo, eu tenho toque, né? Minha esposa tem toque para arrumar coisas da casa, tem que ficar tudo organizado. Mas o problema é que o incomoda ela não é o fato de eu estar com as casas desorganizadas. O toque dela é por outro motivo que ela nem sabe. Mas ela fica braba, né? A Vitória fica braba com o Eric, porque ele não arruma a casa, deixa tudo fora do lugar. Só que o problema não é esse, né? Ela tem toque por outros motivos, né? Esse é só o exemplo, Vitória. Não fica braba, continue na sala do Zoom, por favor. E só que ela não sabe disso. E tem vezes que uma pessoa nunca vai procurar os reais motivos disso, né? Que ela tem o toque, né? Que ela tem essa consequência, né? Que é o toque, ou seja, qualquer outra questão, né? Que gere essa compensação psicológica, né? Na realidade. E aí o Eric fica bravo, diz, não, mas eu tô arrumando, eu arrumo as coisas, também não tá tudo uma zona aqui, né? Eu organizei aqui, lavei a louça. A pessoa não entende, aí começa a discutir. Só que ninguém tá falando, tu não tá falando da mesma coisa racional, de um fato concreto racional, que é a organização da casa. Que isso pode existir, né? Mas tu tá falando, tu tá falando de, tu nem sabe, mas vocês estão falando de coisas diferentes. Então ambas são falsas, né? Nesse contexto. E depois, existe a opção de ambas serem verdadeiras. Mas existe um conflito imediato, né? Por exemplo, eu tô numa reunião importante e alguém me interrompe enquanto eu estou falando. Fico com raiva. A razão indica adiar a expressão da emoção. Então eu não vou sair batendo no meu colega de trabalho, né? Não, agora tu me interrompeu, agora chega. Vamos para a via de fato e vamos resolver isso aí. Não. A razão vai dizer: tá ok, tu sentir raiva de ser interrompido no meio da tua explicação, tá ok. Mas vamos continuar a reunião e depois tu vai resolver. Não quer dizer que tu vai brigar depois, hein, Eric? Não é isso. Tu vai resolver, vai marcar, dizer, olha, eu não gostei que tu me interrompeu, tava falando ali, então vamos cuidar para a próxima vez, né, para não ter problema. Então, nesse caso, as duas coisas estavam certas, né? 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade, né? O Eric falou. Tem vezes que as pessoas recorrem a essa suposta solução, mas que de fato não se prova muito boa, né? Então, e aqui também na página 11 eu trago para você um exemplo de um estudante universitário, bem, bem divertido o exemplo para vocês depois darem uma olhada, né? Então, qual que é a hierarquia correta entre razão e emoção, né? E como é que diferentes tradições filosóficas se contrastam, né, com a posição objetivista, né? Porque a gente parte do princípio que a maioria das pessoas que estão aqui, elas não nasceram objetivistas, elas estão conhecendo objetivismo e provavelmente conhecem ah, outras escolas filosóficas, outras formas de ver o mundo, né? Então, qual que é a premissa, a hierarquia básica que vocês podem ter como regra geral? Primeiro, isto é, ou seja, identidade. Depois, eu quero.
Essa é a ordem correta das coisas. Primeiro eu reconheço o que existe, descubro o que significa para minha vida, integro no sistema de valores. Daí surge a emoção, como reflexo daquilo que foi identificado e avaliado. Essa é a ordem certa, como a gente viu, né? Mas ao longo da história, diferentes tradições filosóficas tentaram resolver essa relação de formas diferentes, né? Um exemplo, o estoicismo, né? Ele sempre viu as emoções como forças perigosas e irracionais. Qual o remédio para isso, né? Para esse problema, suposto problema? Foi tentar extirpar as emoções, cultivar a indiferença diante da dor e do prazer. Então, o lema implícito seria o quê? Isto é, portanto, não quero. Então, o mundo ele é o que é, tá ok? Mas a emoção deve ser eliminada, né? O hedonismo, no outro extremo, ele tratava o quê? Trata ainda, né? A emoção como critério supremo da vida. Então, a emoção é suprema. O lema deles seria o quê? Eu quero, portanto é. Então, o desejo precede e governa o reconhecimento da realidade. É uma primazia da consciência. Então, o problema é o quê? Que desejos contraditórios e impulsivos acabam destruindo qualquer contato com os fatos. Então, eu isolo a realidade e eu sou comandado, e o que existe para mim são só os meus desejos, o que eu quero. Então, isso é a primazia da consciência. O objetivismo, obviamente, ele recusa esses extremos, né? Esses dois extremos. Ele afirma a razão como guia, mas não nega a emoção. Ao contrário, defende que uma vida racional deve ser profundamente sentida. Então, qual que é a máxima do objetivismo? Isto é, portanto, eu quero. Né? Então, vocês percebem a diferença entre essas visões. Né? Um segundo, pessoal. Pronto, dei uma reiniciada aqui. Então, o que a gente conclui dessas visões? Né? Vamos tornar essa hierarquia palpável. Né? Um jovem que deseja uma carreira artística, ele pode racionalmente investigar o mercado, avaliar as habilidades dele e planejar o seu caminho. Né? Ao perceber que o projeto de se tornar artista é possível e valioso, ele sente entusiasmo e paixão. Então a emoção dele vem de um eco da razão. Mas se ele agir de uma forma impulsiva, ele pode dizer assim: eu quero porque eu quero, sem avaliar a viabilidade e tudo isso, ele pode acabar frustrado, né? Culpando o mundo justamente por não corresponder ao seu desejo. Então, nesse caso, a razão não guiou, né? Foi usada para justificar uma emoção. E a hierarquia foi invertida, né? Então, viver com a hierarquia correta não significa ser frio como um estoico, nem entregue às emoções como um hedonista. Significa o quê? Simplesmente pensar com clareza e depois viver com intensidade, com a maior intensidade possível. É ter a razão como guia da vida e as emoções como cor e energia dessa vida. Então, muito importante a gente ter essa diferença muito clara. Para fechar essa aula, pessoal, a gente vai retomar um tema que a gente falou lá no início, que é justamente o quê? Que alternativas foram propostas à razão? A gente estava falando que até agora nós estávamos falando do quê? Ah, boa noite, Eric. Hoje é dia de guerra. Vai lá. Ah, uma das coisas importantes que eu destaquei lá no início da aula é o seguinte:
que até o capítulo 4 a gente estava vendo a razão de dentro, né? E que agora a gente ia começar a ver a razão de fora, do lado de fora. Ou seja, a gente ia comparar a faculdade da razão com outras faculdades, com outras opções que as pessoas dizem existir para obter conhecimento, né? E agora a gente chega para finalizar a aula justamente nessa, né? Quais são essas outras opções, né? Quais são essas outras opções? Supostas, né, opções. Então, uma delas, né? A intuição. A intuição ela é chamada como um saber direto, uma espécie de quê? De uma visão imediata da verdade. O que que a gente sabe da intuição no geral? Ela não passa de um sentimento, uma impressão vaga, né? Que é aquela questão que a gente diz, eu sinto que essa pessoa não é confiável. Ou seja, tu já está dizendo na própria afirmação que é um sentimento. Pode até coincidir com a realidade, mas também pode estar errado. Pode ser que seja fruto de um preconceito, de um medo que você sente. Só a investigação racional pode confirmar. Então, sem razão, a intuição é um palpite. A intuição, né? O meu time vai ganhar. Eu tenho uma intuição que o placar do jogo vai ser tal. Eu posso até estudar, posso até avaliar algumas estatísticas, mas ainda vai ser uma coisa muito limitada. Eu vou precisar, em muitos casos, até a própria razão não vai ser suficiente, eu não vou ter dados suficientes para validar a minha intuição, né? Para comprovar a minha intuição. Instinto também é outra. A gente sabe que os animais vivem por instinto, né? Então, o pássaro constrói um ninho sem nunca ter aprendido. A aranha tece sua teia sem curso de engenharia. O homem, porém, ele não nasce com programas prontos de sobrevivência, né? Ele não nasce assim. Por exemplo, se a gente tivesse um instinto de vida, ninguém adotaria práticas destrutivas, né? Ninguém criaria um regime totalitário, ninguém se viciaria em coisas terríveis para a sua saúde, né? O fato de a gente poder escolher contra a vida mostra que a gente não tem um instinto automático de preservação. Isso não existe. A gente precisa decidir pensar. A gente precisa escolher viver. Não é instintivo. É dependente de uma escolha. A outra opção, a revelação, né, é fé. Ao longo do tempo, muita gente diz, né, e vive como se revelações religiosas ou em outros locais, né, são fontes de conhecimento superior. Mas a fé não passa do quê? De crer sem evidência, né? Ou até contra evidência, na verdade. E a revelação depende de aceitar a palavra de alguém sem critérios objetivos, né? Por exemplo, isso é muito comum, né? Ah, duas pessoas afirmam ter recebido mensagens divinas contraditórias. Um profeta bíblico e um médium espírita. Qual deles está certo? Né? Sem razão para investigar, não tem como decidir. A fé ela não oferece nenhum critério de validação. Tudo se reduz à tradição, à emoção. Ou eu gostar de um e não gostar de outro, eu ser católico ou ser espírita, ou acreditar nos xamãs. Então, não tem um critério de validação. Qual que é o critério de validação? Dentro da própria igreja, por exemplo, eu que tenho um passado religioso muito forte, é, todas as vezes que eu pegava, enquanto a minha mãe trabalhava na secretaria paroquial, eu pegava o catecismo, eu pegava a Bíblia, eu pegava o livro do Santo Tomás de Aquino, e cada vez que eu lia aqueles livros tinha uma opinião diferente. O que era ser um bom católico, de como é que entendia a fé, como é que eu era um bom cristão, era muitas interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias, né? Eu devo seguir os mandamentos, eu devo seguir, mas tem exceção, não tem. Eram todas ordens, eram coisas confusas, né? Eu só fui entender depois o porquê que eu me sentia confuso naquele ambiente, né?
Então, mandamentos ou salmos, exatamente. Então, outro último, né? Vontade de poder, né? Muitos filósofos, como Nietzsche, disseram que o critério último não é a verdade, mas a imposição da minha vontade. Então, conhecer nesse caso não é descobrir o que existe, mas fazer prevalecer o meu desejo. Ou seja, eu tentar impor à realidade o que eu desejo. E o exemplo disso são os regimes totalitários, né? Que reescrevem a história para manter o poder, né? Eles podem impor a versão oficial com força, como existe isso, né? Mas não podem mudar os fatos. A vontade de poder ela pode calar vozes, mas não pode apagar o que é a realidade, né? A realidade acaba se impondo de volta, geralmente de forma trágica. E as consequências a gente vê isso, né? O Felipe coloca, né? Difícil, né? Somos expostos a isso por muito tempo na vida. A força da nossa psique é muito grande. Exatamente, porque normalmente esses valores, especialmente valores religiosos, eles estão presentes lá na formação da nossa psique, né? Lá na nossa infância, porque nós não nascemos com valores prontos, né? E nem com a psique pronta. Isso também é um processo de construção. Então a gente pega muita coisa dos nossos pais, né? Da visão do mundo dos nossos pais. É o nosso primeiro ferramental para lidar com as emoções, para lidar com o que acontece ao nosso redor. E as consequências, como o Daniel vê, a gente vê depois. Não é por nada que não falta trabalho para terapeutas, né? E não falta mercado para remédios por aí. Então, é por um motivo, né? Então, o Felipe coloca, né? Por isso que a nossa religião normalmente é a mesma dos nossos pais, né? Justamente por causa disso. Então, pessoal, acho que por hoje, na questão ah, da aula, é isso. Eu peço que vocês leiam a pergunta 19, tá? Porque ela resume bem aquela questão que a gente comentou lá no início, né? Sobre por que que a razão é o único meio de conhecimento e como essa conclusão prepara o caminho para a ética, tá? Então, nós não vamos para a ética na próxima aula, obviamente, a gente vai terminar o capítulo 5, o capítulo 5, que vai ser bem técnico. Então, hoje eu preferi separar a parte da emoção nessa aula, mesmo que fosse um pouco mais curtinha, e deixar para a próxima, para a parte mais teórica, né? Mas eu acho que vocês conseguiram ter uma boa introdução sobre as emoções. Peço que vocês tragam exemplos como vem trazendo sobre as outras aulas, né? Ah, oi, Rafaela, tudo bem? Não tinha te dado oi. Aproveitem, veja a gravação, o material está muito rico também, com muitos exemplos. Tem inclusive exemplos de estoicismo, hedonismo e objetivismo bem aprofundado, tá? No material ali no final. Então aproveitem essa aula porque ela é muito importante, pessoal. E como a gente comentou, o processo de mudança, nossa mudança de pensar, nosso processo de ter uma vida alinhada entre razão e emoção, ele, ele não é automático e ele não acontece de uma hora para outra. Então é importante que a gente esteja junto nesse processo, contem comigo, né? Cada qual sabe das suas contradições, né? E vamos trabalhar junto para deixar isso cada vez mais claro. Então, uma ótima noite. Não sei se ficou alguma dúvida. Não quero cortar vocês. Pode levantar a mão. E qualquer dúvida, me mandem no privado, né? Sempre um prazer ah, trabalhar com vocês aí. E até a próxima quinta-feira, pessoal. Um grande abraço. Ótima noite. Rafa, se tiver dúvida, depois me manda mensagem depois de ver a gravação, tá? Isso serve para todo mundo. Só o Léo que gosta de mandar muita mensagem, né? Não precisa mandar tanto. Mas pode mandar também, né? Fica bem tranquilo. Depois que tu tirar a tua pedra dos rins. Ah, abraço, gente. Tchau, tchau.